antes, Leonardo Pozenato, ele é arquiteto formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu fiz a piada de manhã que vocês vão ver o sotaque do pessoal da Biblioteca, agora vocês sentiram o sotaque do Bonfim, né, que é o bairro lá mais Porto Alegre, né? E como é que é o nome da tua escola? Ele fez mosaico na Itália também. Qual é o nome da escola? Escola Mosetista del Friuli. Quem falou? Escola Mosetista del Friuli, perto de Veneza, escola tradicional italiana de mosaicos. Comecei ela de 98 a 2001. Então, depois eu me tornei arquiteto pela URGS. Me formei em 2010, nas URGS. E frequento um grupo aí, estou com um grupo há mais de 12, 13 anos, frequento os nossos encontros e instruções de cursos. Perfeito. Então, assim, o meu objetivo com essa palestra é trazer uma visão histórica do mosaico, tentando explicar uma pergunta que nós, mosaicistas, que trabalhamos com a arte tradicional, é por que o mosaico foi escolhido como arte, uma forma de arte sagrada por excelência. Onde é que está? Onde é que a história encontrou, escolheu, elegeu, porque o mosaico tem. Então nós vamos andar um pouco pela história, espero que seja isso aí. Então, assim, para começar a compreender essa pergunta, essa dúvida, são úteis duas formas de filosofia. Primeiro, Platão dizia que a matéria é a sombra da ideia, a história, a famosa história da caverna de Platão, né? Que tudo que nós vemos é uma mera projeção daquilo que é a realidade mesmo, que está então chamado mundo das ideias. Isso no mosaico tu consegue compreender que na medida que o ser humano, que é um animal simbólico, coloca, ele escreve ou ele usa símbolos de formas simbólicas, de modelos, para expressar uma ideia, ele está de certa maneira trazendo no mundo das ideias uma sombra, colocando uma sombra, e quanto mais forte, mais rígida é essa ideia expressada, mais verdade ela se torna. Então, assim, a partir da palavra, por exemplo, a cena que o professor falou, que o menino dizia, não, eu através das palavras eu crio a realidade. Então o egípcio vai pensar, os antigos do mundo antigo começaram a desenvolver a escrita, porque através da palavra aqueles símbolos se tornavam realidade. Então o mosaico começa a surgir como uma forma de escrever de uma maneira mais forte, ainda mais material, porque você começa a escrever com pedras, de maneira que aquilo não tem como ser perdido ou apagado com o tempo. Tá? Uma outra forma de filosofia que nós podemos utilizar são os neoplatônicos, que eles têm uma certa divergência, talvez a única divergência com a filosofia platônica, que é a unidade na multidisciplinaridade. Essa ideia de unir peças individuais para formar uma imagem completa, reflete a filosofia neoplatônica de que a multiplicidade do mundo material é uma manifestação da unidade divina, ou seja, apesar da ideia estar sendo expressa por diversos pequenos fragmentos, no fim das contas ele expressa uma única ideia, e essa única ideia parte do nous, da ideia de que Deus contém todo o universo, e a partir desse todo o universo se tornam as variedades, surgem, as diferenças aparecem, e o mosaico de certa maneira reflete a forma como existe a criação. Bom, nesse caso do estandarte de Ur, a questão da ideia, né? Tem aqui, do lado é a paz. Aqui o rei toma vinho com seus súditos comemorando um período de paz. Aqui tem então um músico que está com uma harpa, provavelmente a harpa, pelo formato, era a harpa que estava dentro dessa caixa, ou seja, aquela caixa era uma caixa que mantinha um objeto de ritual. E do outro lado nós temos a guerra. Então, aí eu pergunto a vocês, será que guerra é bom? A gente tem na nossa cultura hoje que guerra é uma coisa terrível, mas para os antigos a guerra era boa desde que você estivesse atropelando os seus inimigos com seus carros de guerra. Então isso é uma maneira de materializar as suas vontades, de estar em paz, comemorando a abundância, os períodos prósperos, ou de manifestar a ideia de que nós queremos, então, se tiver guerra, que nós ganhemos essa guerra. Voltando para a filosofia egípcia. Os egípcios então acreditavam que a simples representação de uma ideia por meio dos hieróglifos tinha o poder de dar a vida à ideia.
O conceito de manifestar a realidade é criar a própria essência do que é representado. Então a ideia, uma vez escrita, agora essa ideia, os egípcios passam a fazer ela em mosaico de ouro, que é um material inoxidável, com pedras, que é um material que, por mais que sofra algum desgaste, ele vai continuar a ter a mesma cor, né? E, inclusive tem um provérbio egípcio que ilustra a crença, que escrever algo é dar vida eterna. No momento que se escrevia, tu materializava na terra, no mundo das sombras, aquela ideia de uma maneira perene. Sobre o uso do mosaico para representar então a eternidade, aqui em Saqqara, é onde aconteceu a unificação do Egito, e teve então Djoser, o primeiro faraó do Egito unificado. Então tu tem uma situação onde o reino do norte do Egito e o Baixo Egito se unificam, e um grande medo de que isso se desfaça, que seria novamente volta a se dividir. Ao longo da história egípcia, por um período pequeno lá no Médio Império, foi dividido, no resto ele foi sempre unido, por causa muito se crê das extensas representações do Egito unificado, como a coroa dupla do Alto e Baixo Egito, e outras representações que simbolizam sempre o Egito Alto e Baixo unificado. Mas aqui no caso do Djoser tinha uma situação que o faraó nessa época ele era eleito pelos nobres e o reinado durava 7 anos. O Djoser, não satisfeito com isso, pediu ao seu vizinho uma solução, e ele disse assim: vamos fazer o seguinte, se você correr no sentido anti-horário por toda a cidade de Saqqara, 7 voltas, você vai transmitir a ideia para os seus súditos, você rejuvenesceu 7 anos. Então, nesse caso, você, a cada 7 anos dá 7 voltas, você está jovem novamente, não cumpriu 7 anos, você está jovem, pode cumprir novamente 7 anos. Isso foi feito até o final do reinado de Djoser, de modo que depois disso eles, então é o seguinte, agora o reinado do faraó vitalício, precisamos vir com essa história de correr, em sentido anti-horário, né? Então, porque o mosaico aqui, ele está contando a história, aqui está o Djoser, que não mostra muito bem, mas aqui ó, a coroa correndo no sentido anti-horário. O sentido anti-horário é o sentido para nós do significado de volta no tempo, né? No sentido horário, o tempo vai adiante, o sentido anti-horário volta no tempo. Então, outras coisas esse mosaico comemora, por exemplo, foi a primeira vez que foram feitas as construções cúpulas de pedra, tá? Então antes elas eram feitas de madeira, palha, materiais perecíveis, agora com o Imhotep, o vizir, então passa-se a criar uma técnica construtiva de construir com pedra, material eterno. As tapeçarias que decoravam, tá vendo? Isso aqui parece uma cortina que desce, essas tapeçarias eram feitas com palha, fibra de palmeira, então passaram a fazer com a faiança. Essa cerâmica, uma vez cozida, ela também é material perene, que tem 5.500 anos esse mosaico, ele está praticamente intacto. Bom, aí tem as questões das cores, da tentativa de recriar a ordem cósmica. Bom, depois passa então a se fazer amuletos, né? O amuleto, ele tende o sentido principal do amuleto é trazer proteção, mas tem uma série de outros significados, como conexão com Deus, o poder e a autoridade, por estar usando materiais nobres, como pedra e ouro, e a questão da fé, tá? Isso aqui, em hieróglifo é festividade, fala-se tudo. Isso aqui é um escaravelho, ele tem o nome de Keper, mas o escaravelho quer dizer vida também, porque quando surgiu o sol, o escaravelho levantava da areia, o esterco brilhava, voava e acompanhava o ciclo do sol. Quando o sol se punha, ele se enfiava na areia de novo. Então, Keper, o escaravelho também é significado hieróglifo de vida. Por fim, nós temos aqui um disco solar que significa Amon, que é o Deus Sol, o Deus único. Pois o pai de Tutankhamon foi o primeiro considerado praticamente um profeta pelos muçulmanos. Ele foi o primeiro ser humano no planeta que aventou que na verdade existe apenas um Deus único e chamou esse Deus de Amon. Então fica Tut, vida, Ankh, Amon. Vocês conhecem alguém com esse nome? Então esse amuleto que está escrito o nome do próprio faraó, Tutankhamon, onde é que ele está? Ele está numa barca sagrada que, junto com os deuses, porque a vida então isso é uma coisa interessante, a vida do egípcio antigo, ela considerava que na pós-morte ele deveria passar por um período muito difícil. O mundo também era muito cheio de perigos, de monstros que queriam te atacar, te tirar a vida, e ele tinha que então decorar uma série de orações, recitar uma série de magias para que tu conseguisse vencer todos os perigos e por fim chegaria a viver
no Retebrato, que é o paraíso dos egípcios junto com os deuses. Então está aqui, ó, que é conhecido então como psicostasia. E essa cena, no final, então chegava nessa cena que depois de várias provações, o coração dele tinha que ser pesado e ser mais leve que uma pena. Isso tem a ver com consciência pesada. Então nossas metáforas para sentimento, geralmente elas têm a ver com pesos, com a consciência pesada, me sinto arrastado, né? Isso tem a ver com consciência, com sentimento, né? Então, de acordo com as crenças do Egito Antigo, né? Existia essa vida além e a reservada nisso é o rei. Depois ela se tornou também popular, qualquer um poderia ir para esse mundo além, né? Porém, tinha que ter levado uma vida de acordo com Maat. Maat aqui quer dizer justiça. Maat, então, é equilíbrio, justiça ou leis, né? Então, eu achei interessante trazer esse texto aqui, né? Vale a pena observar ele como ele é um início de uma visão de que a nossa vida além tem a ver muito com a nossa caminhada aqui na Terra. Então, foi o coração pesado e foi considerada verdadeira, e por meio de julgamento da grande balança, nenhuma maldade foi encontrada, seus feitos nunca causaram mal, não proferiu palavras de perversidade. O escriba Anne, triunfante, é sagrado e correto, não pecou nem cometeu perjúrio contra nós, que não seja lançado o devorador. A ele serão concedidas oferendas e acesso à presença de Deus, além de uma morada eterna em Seket Retepo, campos de paz, uma espécie de paraíso. Então existe um merecimento após uma vida bem transcorrida dentro da justiça, da lei. Aí também tem as questões dos materiais, né? Então os mosaicos começaram a ser mais elaborados, e uma das coisas que se vê bastante nesses mosaicos da 18ª dinastia é o uso de pedras de todo o império, também pedras importadas de fora, como o caso da turquesa, que vinha da região lá do Paquistão, aquela pedra azul claro, e o uso extensivo em volume do ouro. Por que o ouro? Porque para o Egito Antigo, o ouro que aparecia no deserto era a materialização do próprio sol, também conhecido como carne dos deuses. Ele era raro. O ouro hoje, se nós juntarmos todo o ouro que tem na Terra, nós conseguimos apenas um cubo tamanho de 18 metros por 18 metros por 18 metros, ou mais ou menos o volume de uma piscina olímpica dessas de clube de natação, que é 50 metros por 20 por 2 metros de altura. Esse é todo o ouro que nós temos disponível na Terra. É um material raro. Ele é material que não é corruptível, é um material que não oxida. O ouro, ele não reage. Ele é brilhoso, amarelo e iluminado pelo sol. Ele expressa poder, divindade e eternidade. Aqui tem uma cruz lançada novamente, ó. Ali a sexta, Tutankhamon, então personalizada com o nome dele, do faraó. Bom, aí nós vamos passar, eu vou tentar ser breve e passar pelos diversos períodos. Aqui nós temos pela primeira vez um mosaico colocado no piso. Obviamente ele está num material muito mais simples, mais bruto, porque o piso é um material, é um local onde tem muita abrasão, muitas pessoas andam, caminham por cima, então tem que ser um material resistente. Não existe ainda tecnologia que aguentasse. Cada vez vai tendo mais tecnologia, ao ponto lá do livro romano e grego nós vemos grandes pisos, né, grandes pavimentações sendo feitas. Isso com o cimento deles, que não era grande coisa, mas existia o templo. Mas esse aqui é um templo lá, numa região lá da Turquia. Os Hunuk era uma deusa das chuvas, dos temporais, a quem ensinou a aplacar a ira. Então tem essas geometrias, já início de uma geometria sagrada, e isso nos remete um pouco, aí eu botei uma frase bíblica que é: tira a sandália dos pés do lugar em que estás, entre aspas, pisando, é terra santa, ou seja, antes de entrar nesse espaço sagrado, você deve se preparar. E esse espaço é sagrado e ele é marcado porque tem uma arte que é capaz de representar símbolos feita com pedra, que é o material eterno, pois nós teremos que essa ideia, esse Deus, se torne eterno para nós. Eu também dando mais um salto histórico, ainda no porquê que o mosaico é usado como forma de arte sagrada. Então, isso é uma fonte mosaico da grande mesquita de Casablanca, no Marrocos, famosa, lendária também, né? Então é uma fonte para ablução. Os islâmicos têm um ritual bem interessante de ablução antes das orações. Eles são obrigados a ir uma vez por semana, então, na mesquita. E antes disso eles lavam as mãos, depois de uma vez com as mãos limpas, lavam os olhos, lavam o nariz, lavam a boca, lavam as orelhas. Então ficam lavam os pés, e agora eles estão purificados através dessa ritual de purificação ritual, chamado de ablução, para poder entrar no templo e orar, fazer se contatar com
mas de uma maneira mais segura por Deus. Isso de alguma maneira é possível que tenha um pouco de ligação com a água benta, quando a gente entra na igreja, bota a mão ali na água, e, né, de uma maneira da água benta nos purificar. Pouca água, né? Muita gente, tem espaço para tanta pia, o ambiente é mais frio, enquanto lá é quente. Também uma maneira de se refrescar antes do ritual. Também tem a questão da cerâmica ser usada nesses países árabes, em vez da Europa, é usada a cerâmica, porque a cerâmica tem aí, até em Portugal, né? Usada na fachada das casas para refletir o calor. Reflete o sol, reflete as temperaturas e mantém o ambiente interno um pouco mais climatizado. Né? E também a questão da geometria. A cerâmica, essa cerâmica muçulmana faz, eles mesmos fazem um cozimento em baixa temperatura, faz com que ela seja muito facilmente moldável, o que permite fazer essas formas bem intricadas, essa geometria cheia de pontinhos, cantinhos, que a pedra já não aceita. Né? Aqui, como o professor Frade falou, né, dessa época onde Cristo é representado de diversas maneiras, fusionando então com histórias pagãs. A gente tem ali, até mostrou a capa do livro onde está Cristo, Apolo, né? E tem também lá na mesquita de Alfa-Beit, que é uma mesquita dos judaico-cristãos, tem Cristo representado como Apolo, depois tem Cristo representado como Deus Hélio. Também no monastério de Beit Shan, também na região, tu tem a representação de Cristo como Hélios, Deus Sol. Depois também tem aquele mosaico que também falou do Cristo como Orfeu, que vence a morte. Então nessa época tu vai ter então essa transição entre todo esse mundo antigo, todas as filosofias de todas essas culturas do Mediterrâneo, sendo fusionadas ou começando a receber o cristianismo, de alguma maneira começam a fazer essas representações mistas, o paganismo com Cristo, para um pouco fazer com que essas pessoas comecem a adaptar o seu ritual de uma maneira sincrética com o ritual cristão e fazer uma transição cultural de um período ao outro. Agora nós damos um salto aqui em 313, depois do Edito de Milão. Então agora com Justiniano, os cristãos agora estão realmente liberados, é oficial o ritual, é oficial ser cristão, pode inclusive ter uma igreja, não vai ser mais perseguido. Porém, alguns medos persistiam, porque, como falou também o Frei Sidney Machado, esses períodos de permissão e proibição se alternavam constantemente. Então, poderia ser que um outro período de proibição viesse novamente à tona. Então, porque o mosaico é uma maneira de cristalizar, de deixar desenhado na rocha, bem firme, ninguém vai tirar tão fácil, algo credo, né? Por muito tempo, sobre a simbologia foi questionado, isso quando eu estudei lá, várias vezes, tu vê, não tem nenhum símbolo explicitamente cristão, não tem a desenho de Cristo aqui. Talvez ele tivesse medo de que esse culto, uma vez revertido, eles fossem perseguidos de novo, então não deixaram claro. Mas a verdade é que, por ser piso, tu não pode nunca representar Deus no piso. E os mosaicos das paredes provavelmente foram perdidos ou por reformas ou pelo tempo. Porque no piso a gravidade joga a teu favor. Né? A gravidade continua empurrando aquele mosaico para baixo, na direção à pedra. Na parede não, a gravidade joga contra ti. No teto ou na abóbora, ela joga sempre querendo contra. Né? Mas, porém, existem algumas representações mais clássicas e bíblicas desse piso de Apleia, como, por exemplo, o martírio de Jonas, envolvido por este grande peixe. Depois de 3 dias é cuspido, que também tem associação com depois de 3 dias ressuscitou. A alusão a também a história da Arca de Noé. Então tem a questão do mosaico refletir a luz, isso é uma glória divina, o espaço sagrado, então, novamente a referência àqueles mosaicos de piso lá nos primeiros templos, e também a questão da resistência e facilidade de manutenção, pois agora muita gente passava a frequentar esses espaços. Ainda sobre cenas de anjos prestando almas, e aqui eu trago um paralelo, na verdade, com essa cena aqui, que é um pedaço do grande mosaico, onde tem Neturo e Nefertiti, embaixo tem esses cupidos pescando, né? Então também, novamente, acontece esse paralelo entre o paganismo e o cristianismo. Um pouco mais adiante, então, esses pisos se tornam mais complexos, com essas geometrias sagradas, que são, então, uma maneira de refletir que isso é o cosmos, né? Essa geometria, esse círculo significa o universo, Deus, e as pessoas estariam caminhando sobre esses pisos, como se estivessem caminhando sobre a ordem cósmica.
o novo humanismo normalmente surge quando tu representa o círculo. Essa Basílica de São Donato, em Murano, ela tem uma série de símbolos do bestiário medieval, como aqui, ó, que a vigília, o galo que representa a vigília, está levando morta a raposa, que representa o vício. Aqui então nós temos um labirinto também ainda no mesmo. Esses labirintos e mosaicos eles eram representados ao longo das vias de peregrinação, tá? Eu lembro que, por exemplo, aqui esse aqui que é de Santa Itália, mas que é de Santa Itália, ela fica ao longo da via romana chamada Via Flamínia. Então esses caminhos romanos depois iam até a Terra Santa. O labirinto é um sinal de peregrinação. Quem não tinha dinheiro e condições de empreender uma grande jornada de peregrinação à Terra Santa, então vinha aqui fazer uma caminhada por esses labirintos, que eles têm caminho único, né? Não tem como se perder, na verdade é um caminho único e longo, que representa também um caminho à interiorização, um autoconhecimento, um pouco de gnosticismo. Esse em Pavia sobreviveu esse pedaço pela sorte de que o altar, numa determinada época, foi colocado bem em cima desse trecho. Isso fez com que as pessoas não caminhassem e não se perdessem. Então, também tem a questão da resistência ao longo do tempo. Depois a gente dá um salto aqui também para o bizantino, né? Em Veneza é conhecido até como bizantino veneziano, porque aquele de Ravenna é do século VI, mais ou menos. E esse aqui começa no século XII, ele ainda é bizantino, porém é um bizantino veneziano, tem a característica de Veneza. Aqui o uso do ouro ele é exuberante, né? Esse ouro então cria essa atmosfera sobrenatural, como se estivesse um espaço espiritual, onde todas as cenas desenrolam, nos levando a essa introspecção. Também tem essa ligação, à medida que tu caminha, esse ouro vai cintilando, então faz com que o caminhante participe da cena, porque ela vai mudando à medida que vai mudando o ponto de vista. Ele cria então esse espaço sobrenatural, esse espaço que não é físico, não é material, né? Tu olha uma superfície opaca, ela termina ali, o ouro por refletir a luz, ela te dá a sensação que aquele espaço vai além, é um espaço sobrenatural, onde esses santos estão naquela outro ambiente. E, por fim, é isso. Fica um pensamento de que, como cada peça do mosaico reflete a harmonia no todo, nossas vidas também são parte de uma razão maior que constrói a beleza do eterno divino. Muito obrigado. Eu vou passar 2 vídeos ainda, não pedi para passar, depois a gente pode falar mais um pouquinho. O primeiro do aviãozinho, bota um vídeo que tem um avião na capa. Eu vou explicar um pouco o processo agora do meu dia a dia, do ateliê, como a gente trabalha, levando os mosaicos aí pelo Brasil. O avião, da direita, não, o outro lado, o avião, né? Primeiro do avião. Esse. Depois o outro. Então, esse aqui é um caso onde eu vou viajar para ajudar na colocação. As colocações são muito largas, com peças muito grandes e complexas. A gente faz o mosaico e monta para revisar se está tudo certo, né? Pois eu pego o avião, alugo o carro, vou até o local do cliente, no caso aqui é Cataguases, que é no norte de Minas Gerais. A gente monta o mosaico no chão novamente para ver se está tudo certo, botar as peças no lugar. E esses pedaços são subidos um a um, de uma maneira calma e delicada, tem um método para subir eles, né? O mosaico é colocado de baixo para cima, até chegar a partes lá, a gente filma a colocação das cabeças, é uma coisa bem interessante, como o mosaico toma forma. Depois ele é rejuntado de cima para baixo, depois limpo. Uma vez que ele é feito nessa técnica rejuntado, com esse rejunte, esse pó rejunte, ele não sai. Vamos agora para outro vídeo. Bem, mais uma pergunta. Então, agradecendo novamente ao Leonardo. Obrigado.